E se tudo o que você viu em Psicopata Americano fosse uma farsa da mente de Patrick Bateman? Não uma farsa proposital, mas um delírio. Será que aquele executivo elegante e frio realmente cometeu todos aqueles crimes? Ou apenas acreditava nisso com convicção assustadora? Prepare-se, porque o que parece certo pode não passar de uma interpretação rasa. Mas então, vamos direto ao ponto. Patrick Bateman é mesmo um assassino? Ou sua mente criou tudo? A resposta mais comum é sim. Ele matou. Afinal, o filme mostra cenas explícitas de violência. No entanto, algumas pistas sutis, e outras nem tanto, mudam completamente o cenário. Começa com a cena do caixa eletrônico pedindo que ele alimente um gato. Sério? Uma máquina pedindo isso? O realismo sai pela janela aí. E tem mais. Ele atira em um carro que explode de forma absurda. Nada faz sentido nessa sequência. Além disso, ele usa objetos banais, como se fossem armas silenciosas mortais, sem ninguém notar. E onde estão os corpos? Durante toda a trama, Bateman faz confissões, diz para colegas, para um advogado, admite crimes horríveis, e ninguém reage. Pior, o tal Paul Allen, que ele acredita ter assassinado brutalmente, aparentemente está vivo, de acordo com seu advogado. Isso coloca um gigantesco ponto de interrogação em tudo que vimos. Desde os primeiros minutos, Bateman já parece fora do eixo. Ele se importa mais com a reserva no restaurante da moda do que com qualquer relação humana. Suas manhãs começam com um ritual estético quase religioso. Cremes, máscaras, gelo no rosto, como se tentasse esconder algo mais profundo do que rugas. Talvez um vazio total. E mesmo ao se apresentar, ele fala primeiro do prédio em que vive, e só depois diz seu próprio nome. Quem faz isso? O personagem é uma caricatura viva do consumismo extremo, movido por marcas, status e aparência. Ele parece existir apenas para consumir, e nada além disso. Esse comportamento obsessivo reforça a ideia de que ele pode não estar em contato com o mundo real, ou que talvez nunca tenha estado. Mas aqui vem o ponto-chave. Mesmo com tantas evidências de que tudo foi imaginado, a diretora Mary Harron afirma que essa interpretação não é correta. Sim, você leu certo. Segundo ela, os crimes realmente aconteceram, e o mundo ao redor simplesmente escolheu ignorá-los. Mais do que loucura, isso é um espelho perturbador da sociedade. Em uma conversa reveladora com Charlie Rose, a diretora Mary Harron deixou algo bem claro. A ideia de que tudo o que acontece em Psicopata Americano é só uma fantasia de Bateman nunca foi a intenção. Segundo ela, o foco sempre foi manter a incerteza, não dar uma resposta definitiva, mas permitir interpretações. Harron até admite que talvez tenha deixado essa ambiguidade um pouco mais fechada do que deveria, e isso pode ter confundido o público. Essa fala muda tudo. Enquanto muitos saem do filme certos de que tudo era imaginação, a própria diretora nega que essa fosse sua proposta. Ela queria algo que deixasse o espectador incomodado. Algo que espelhava a complexidade do livro original, escrito por Bret Easton Ellis. E é justamente esse autor que acrescenta outra camada à discussão. Ellis comentou que Psicopata Americano talvez nunca devesse ter virado filme. Para ele, o maior problema de adaptar essa história está no próprio formato. O cinema pede explicações. Mesmo quando o roteiro tenta manter a dúvida, a imagem entrega. O que vemos na tela muitas vezes responde por nós, sem precisar de palavras. Na visão de Ellis, o valor da narrativa está justamente na incerteza. Tentar resolver se Bateman é ou não um assassino reduz a força da trama, porque no fundo, essa não é uma história sobre sangue, é sobre outro tipo de violência, uma que não deixa marcas visíveis. Tanto Harron quanto Ellis concordam. O que realmente importa em Psicopata Americano vai além dos atos brutais. A mensagem central não é sobre um homem matando pessoas, é sobre um homem vazio, cercado por outros tão vazios quanto ele. É sobre o culto ao status, à aparência, à imagem perfeita vendida por ternos caros e cartões de visita de alto relevo. A narrativa usa Bateman como símbolo de uma era em que identidade se tornou descartável. Ninguém enxerga ninguém de verdade, todos estão focados em parecer, nunca em ser. A confusão entre realidade e delírio não é um erro, é parte da crítica. O verdadeiro horror não está nos crimes,
mas no ambiente que os torna irrelevantes. Essa é a ironia de Psicopata Americano. Mais do que um thriller, é um retrato cruel de uma geração onde tudo é aparência, até a loucura. Mas aí fica a dúvida: se os crimes de Bateman realmente aconteceram, por que o desfecho é tão absurdo, quase surreal? A explicação começa dentro da cabeça do próprio personagem. Seu olhar sobre o mundo é distorcido por um ego fora de controle, desequilíbrios psicológicos severos e um narcisismo profundo. Ele não enxerga o ambiente como ele é, só como sua mente fragmentada o interpreta. Patrick Bateman pode, sim, ser um homicida. Mas ele não é o monstro invencível que acredita ser. Sua percepção é moldada por delírios, por impulsos incontroláveis e por uma identidade que já não sabe mais o que é verdade e o que é invenção. Suas ações, por mais brutais que pareçam, são provavelmente versões exageradas ou estilizadas de situações reais, em que ele mistura pequenos fatos com imaginação desenfreada. O ponto principal não está nos detalhes gráficos dos assassinatos, mas na desconexão entre o que Bateman faz e a reação das pessoas ao seu redor. Nada importa. Ele confessa e é ignorado. Age como um predador à solta e ninguém nota. Isso diz muito sobre o universo em que ele vive. Um lugar onde ninguém escuta, ninguém olha, ninguém se importa. A verdadeira estranheza do final está nisso. Bateman, por mais perturbado que seja, não destoa tanto assim de quem está à sua volta. Ele é só mais um em meio a um grupo de homens com a mesma roupa, mesmo corte de cabelo, mesmos gostos, mesmos objetivos vazios. Todos correndo, atrás de uma ideia de sucesso tão específica quanto superficial. Lembra da cena em que Paul Allen confunde Bateman com outro colega da firma? Isso acontece porque, visualmente, eles são praticamente cópias uns dos outros. Mesmo estilo, mesmo emprego, mesmas marcas. A confusão de identidades não é coincidência. É parte do retrato de uma elite onde ninguém se destaca porque todos se esforçam para ser iguais. Esse é o cenário onde Bateman se dissolve. Ele quer ser notado, quer ser especial, mas acaba invisível em meio a clones corporativos. A confusão entre quem é quem não é apenas um truque narrativo. É a essência da crítica. A perda de individualidade em uma sociedade que valoriza aparências acima de tudo. A confusão de nomes e rostos, como o advogado dizendo que Paul Allen está vivo, pode parecer um furo no roteiro, mas na verdade é um reflexo direto do mundo em que Bateman vive. Um ambiente onde as pessoas são tão genéricas, tão padronizadas, que trocar identidades virou parte do cotidiano. Talvez Bateman tenha confundido alguém. Talvez o advogado tenha se confundido. Ou talvez os dois simplesmente nunca tenham prestado atenção o suficiente para distinguir ninguém. E aí vem a frase mais marcante de Bateman: "Eu simplesmente não sou." Ele não diz que está perdido. Ele diz que não existe. Isso é mais do que uma crise de identidade. É a confissão de um homem que, mesmo gritando por reconhecimento, permanece invisível. Ele veste as mesmas roupas, frequenta os mesmos lugares e fala o mesmo idioma dos outros. E isso o corrói por dentro. Então, o que ele faz? Cria um alter ego. Uma segunda versão de si mesmo, onde ele é alguém que rompe com as regras, que impõe medo, que controla. Nesse papel de assassino, Bateman tenta se destacar, tenta ser lembrado, mas mesmo nesse cenário extremo, falha. Ninguém leva suas confissões a sério. Quem escuta, acha que é piada. Quem vê sinais, ignora. Ele é tão banalizado quanto qualquer outro yuppie com um terno caro e obsessão por restaurantes da moda. Bateman vive dividido entre o tédio de se conformar e o desespero de ser notado. Ele mesmo diz que precisa matar, precisa ser extremo, porque não consegue outra forma de se sentir inteiro. Só que nem isso funciona. Sua tentativa de se destacar como monstro acaba sendo ignorada da mesma forma que sua persona social. Ele tenta se afirmar por meio da violência, e ainda assim continua apagado. Há um momento simbólico que resume tudo. Quando uma mulher vê um corpo no carro de Bateman, o que mais chama sua atenção é o modelo da chave. Isso diz tudo. As pessoas ao redor dele estão tão presas ao superficial que nada mais importa, nem a morte. E no fim, a ironia final. Um letreiro atrás de Bateman anuncia: "Isso não é uma sala." Uma referência direta à obra de Sartre, onde o inferno é um espaço onde ninguém escuta ninguém,
E talvez seja exatamente esse o verdadeiro castigo de Patrick Bateman. Existir em um mundo onde, mesmo gritando, ele nunca será ouvido. No desfecho da peça No Exit, os personagens finalmente descobrem que poderiam sair da sala onde estão presos, mas mesmo assim, permanecem ali. O motivo? Estão obcecados com a imagem que os outros têm deles. E essa prisão autoimposta ecoa perfeitamente na trajetória de Patrick Bateman. Bateman não encontra alívio. Não há redenção nem arrependimento. Ele não se transforma, não evolui. Tudo permanece estático. Por mais que tente, ele não consegue se libertar, justamente porque está viciado na ideia de ser visto, reconhecido, validado. Só que para sustentar a ilusão de ser um monstro, ele precisa que os outros acreditem. E ninguém acredita. A grande contradição é essa. Mesmo que tenha cometido os assassinatos, eles podem muito bem ter sido invenções. Ele mesmo já não sabe, e nós também não. A ausência de clareza, o vazio deixado por essa ambiguidade, empurra Bateman ainda mais fundo em seu colapso interno. Ele se torna refém da própria distorção. A confissão que ele faz não muda nada, nenhuma consequência, nenhum reconhecimento. Apenas silêncio. A mensagem final do filme e do livro não é simplesmente sobre um homem que enlouqueceu. É um convite direto para olharmos para nós mesmos. Será que conseguimos perceber onde acaba a fantasia e começa a realidade? Ou será que estamos presos a ideias que criamos para agradar, impressionar ou sobreviver num mundo que premia a aparência e ignora a essência? No fundo, a tragédia de Bateman não é só individual, é coletiva. Assim como ele, muitos se perdem tentando manter um personagem. A diferença é que Bateman levou isso ao extremo. Mas o impulso, o desejo de ser notado, o medo de ser irrelevante, isso está em todos nós em algum nível. E talvez essa seja a pergunta que o filme realmente quer que a gente faça. O que sobra quando tiramos o status, os rótulos, os símbolos de sucesso? Quem somos de verdade quando ninguém está olhando? Se essa análise te fez pensar diferente sobre Psicopata Americano, deixa o like aqui no vídeo, porque isso me ajuda muito. E claro, se curte conteúdo como esse, se inscreve no canal para não perder nenhuma próxima análise. A gente se vê no próximo vídeo.